Olá, queridos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre misturas. Mas antes da gente começar a falar sobre as misturas, eu quero lembrar para vocês a diferença entre uma mistura e uma substância pura. As misturas é quando dentro do mesmo sistema a gente tem moléculas diferentes. Então, por exemplo, aqui eu coloquei gás oxigênio, com gás nitrogênio, com vapor de água, com gás carbônico. Então, isso caracteriza uma mistura. Dentro dela, eu tenho moléculas de compostos diferentes. Enquanto que a substância, né, que no caso a gente classifica como substância pura, ela só vai ter um único tipo de molécula no sistema. Então, por exemplo, se no meu sistema só tivesse gás ou oxigênio, eu consideraria esse sistema como uma substância pura. Sendo que se, né, eu tivesse outros gases, que é o caso do outro exemplo, eu caracterizaria isso como mistura. Agora, dentro das misturas, eu posso dividir e classificar elas como dois tipos: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Homo, do grego, significa igual, hétero significa diferente. Então, as misturas homogêneas é quando eu olho e parece que dentro do sistema eu só tenho um único tipo de coisa, mas existem outras coisas que não são visíveis a olho nu e que apresentam uma fase. Normalmente, as misturas homogêneas, elas também são soluções. Então, elas apresentam de forma translúcida. Não é transparente, tá, gente? É translúcida. Então, normalmente, as misturas, eu não vejo fases e eu consigo enxergar do outro lado, né? Mesmo que tenha cores diferentes, mas eu consigo enxergar do outro lado. É uma forma, né? Uma dica de você começar a pensar mais ou menos o que seria, né, uma diferença entre uma mistura e uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó, de misturas homogêneas. Como eu falei, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma única fase. Então, eu olho e aquilo me dá uma sensação que é uma substância pura, mas não é. Por quê? Porque dentro do sistema eu tenho várias outras substâncias, eu tenho vários outros compostos lá formando aquela mistura. Mas ao olhar, me dá a impressão que é formado por uma única coisa, uma única fase. O exemplo mais clássico aqui, ó, a água e o açúcar dissolvido, né? Água e açúcar dissolvido é um exemplo de mistura homogênea. Por quê? Porque se o açúcar está completamente dissolvido, eu não enxergo o açúcar. Mas ele está lá, ali não é água pura, ali não tem só H2O puro. Então, isso é classificado como uma mistura homogênea, uma única fase. Essa mistura também pode ser classificada como uma solução. Por quê? Porque ela depende da quantidade de soluto que eu coloco. Se eu colocar muito açúcar, ela deixa de ser uma mistura homogênea e passa a ser uma mistura heterogênea. Por quê? Porque o excesso de açúcar vai precipitar no fundo. E ao ele precipitar no fundo, ele vai aparecer como uma fase. E aí apareceu mais de uma fase, é mistura heterogênea. Agora nós temos um outro exemplo aqui, que seria o ar atmosférico. Quando a gente olha para o ar atmosférico, nesse ar que rodeia a gente não enxerga onde é o oxigênio, onde é o vapor de água, onde é gás carbônico, onde é nitrogênio, né? Então, parece que é puro, parece que é uma coisa só, mas quando nós vamos analisar quimicamente, microscopicamente, né, e menos do que microscópica, a gente vai observar que ali dentro, né, é formado por várias substâncias diferentes. Então, ela é uma mistura, mas ela é uma mistura homogênea, porque eu vou olhar, eu enxergo do outro lado, né, mesmo que turvamente, mas eu enxergo do outro lado, e apresenta uma única fase. Então, eu não consigo ali delimitar onde começou o oxigênio, onde terminou o oxigênio e começou o nitrogênio, onde terminou o nitrogênio e começou o gás carbônico. Da mesma forma como no outro, eu não consigo falar aqui tem uma molécula de açúcar, ali tem uma molécula de água, enquanto está na forma de mistura homogênea, ou seja, apresentando uma única fase. E aí, nós temos as misturas heterogêneas, né? Heterogêneas é porque aquela mistura apresenta duas ou mais fases. Fases é aquilo que a gente consegue
quantificar. Então, a gente tem as misturas heterogêneas comuns, né? São chamadas de misturas comuns, ou misturas de dispersão grosseira. É quando a gente consegue contar essas fases. Um exemplo clássico disso é a água e o óleo. Então, a água e o óleo é uma mistura heterogênea, é mistura, que é formada de mais de uma substância, é heterogênea, porque você consegue ver aonde começa uma substância e onde termina a outra. Eu consigo ver bem ali onde é a fase do óleo, onde é a fase da água, eu consigo contar essas fases, né? Consigo quantificar essas fases. E é de dispersão grosseira porque é quantificável. Eu consigo ver aonde termina o óleo e onde termina a água. Então, a olho nu, eu consigo contar essas fases são contáveis. Então, isso é característica de mistura heterogênea do tipo dispersão grosseira, tá? Aí, nós temos as de dispersão coloidal. É o caso, por exemplo, do sangue. Ah, professor, mas eu olho para o sangue, eu acho que é uma coisa só, né? Eu vejo ali o sangue, eu não consigo ver onde começa, onde termina, o sangue tem outra coisa lá dentro. Mas aí vem aquela dica que eu dei lá no homogêneo. Lembra que o homogêneo a gente tem que conseguir enxergar do outro lado? Aqui, ó, eu não consigo enxergar do outro lado do sangue. Então, microscopicamente isso acontece porque ali eu tenho uma mistura de várias substâncias. Eu tenho o plasma, eu tenho as hemácidas, eu tenho os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, enfim. Então, isso é uma mistura e ela é classificada como heterogênea. Por quê? Porque eu não consigo contar as fases, mas eu não consigo enxergar do outro lado. Ela não chega a ser translúcida. Então, isso é caracterizado como mistura heterogênea do tipo coloidal, tá? Coloide. Então, quando você ouve o nome coloide, é mistura heterogênea, mas que você não consegue quantificar onde começa uma fase e aonde termina a outra fase. Então, você não consegue falar assim, como na água e óleo, a gente conseguia falar o quê? Essa mistura é heterogênea, água e óleo, formada por duas fases. Uma fase de água e uma fase de óleo. Já nas coloidais, você não consegue quantificar, você só consegue falar assim, é uma mistura heterogênea. Quantas fases? Impossível de contar, porque ela está dispersa ali no sistema, ok? Um outro ponto que muitos alunos têm dúvida. Professora, e conta a fase aqui do ar? Porque, ó, eu olho a água, mas tem o ar aqui. Não deixa de ter. Aí vai depender. Se eu tampasse essa garrafa, né, esse copo, se aqui fosse tampado, aí você contaria a fase do ar atmosférico. Agora, como aqui está o sistema aberto, você não conta, você desconsidera a fase gasosa, tá? Então, depende. Se o sistema estiver aberto, você desconsidera a fase gasosa. Se o sistema estiver fechado, você conta a fase gasosa, tá? Porque alguns alunos ficam com dúvida quanto aos gases. E nós temos aqui um outro exemplo que também é um material heterogêneo, água e areia. A areia não dissolve na água. Muitas vezes, quando você coloca a areia, a água fica até bem turva, né? Depois de um tempo ela senta no fundo. Isso é característica também de separação de fase de mistura heterogênea, tá? E você consegue delimitar que você tem dois materiais ali, embora um dos materiais seja composto por muitos outros materiais, né? Então, a areia, ela não é contada um único material. A areia tem sílica, tem restos de animais, tem microplásticos, enfim, né? Depende da areia que você está usando. Assim como a água pode ter sais minerais, né? Então, a gente não consegue quantificar quem são os materiais, mas a gente consegue descobrir que é heterogêneo, é visível que é heterogêneo, e a gente consegue contar as fases. Então, eu vou deixar agora alguns exercícios para vocês praticarem essa questão das misturas homogêneas e heterogêneas. Tchau, tchau!